Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, eu tô tentando me acostumar com o fato de que eu tô de férias e que estar de férias significa não trabalhar. Eu não tô entendendo esse pedaço aí, né? Tô me sentindo culpada que eu não tô fazendo nada. Pelo amor de Deus, pessoa, descanse e relaxe. Muito bem, gente. Esses dias no meu Instagram, lá no Responde Arrasa, eu fiz uma pergunta sobre a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, que foi no século XIX apenas. Então eu vim contar para vocês que uma das muitas coisas de Carol é sempre tentar procurar obras escritas por mulheres mais antigas possíveis para poder levar essas mulheres para os meus alunos, para poder apresentar escritoras mulheres para os meus alunos. Então, nessas pesquisas eu descobri a Nísia Floresta Brasileira Augusta. Primeiro que esse nome já chama atenção, né, gente? Na verdade, esse é um pseudônimo. O nome dela era Dionísia Gonçalves Pinto. Hoje eu tô com meu caderninho aqui para não esquecer as informações, tá? A Dionísia Gonçalves Pinto, ela nasceu no dia 12 de outubro de 1810 em Papari, eu espero que seja assim o nome, no Rio Grande do Norte. Ela foi educadora, escritora e poetisa, e ela é considerada a primeira feminista brasileira. Então vamos combinar que a gente tinha que conhecer essa mulher aí, né, gente? Acho bem importantão a gente falar um pouquinho sobre a Nísia Floresta Brasileira Augusta. O primeiro livro que ela publicou foi em 1832, um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ela publicou esse livro com 22 anos. Ele já está em domínio público, então eu vou colocar para vocês aqui o site. Não vou colocar aqui na tela não, vou colocar aí na descrição o site do domínio público, porque eu até pesquisei para eu comprar esse livro e não achei em lugar nenhum. E daí quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu achei ele no domínio público, já baixei e eu quero muito ler o que uma mulher de 22 anos, em 1832, falou sobre o direito das mulheres e a injustiça dos homens. Vou ler e de repente eu venho aqui contar pra vocês num vídeo. Mas procurem, gente, se tá no domínio público, a gente consegue baixar de graça aí na internet. Vamos, né, se aculturar aí um pouquinho com a Nísia Floresta Brasileira Augusta. Bom, se sabe que esse livro é uma tradução de um livro francês. Ai, meu Deus, tomara que a minha professora de francês não veja isso. Eu vou tentar falar o nome, tá, gente? La femme n'est pas inférieure à l'homme. Ai, tomara que eu tenha feito certo. Lari, deixa aí nos comentários se eu falei certo. Que a tradução desse título é A Mulher Não É Inferior ao Homem. Esse título é de 1750. Houve uma tradução para o inglês e também houve essa tradução da Nísia para o português. Aos 28 anos, ela abriu uma escola para meninas em 1838, no Rio de Janeiro. Então, ela tinha alguns ideais que ela defendia. Dentre esses ideais, a gente tem a educação científica para mulheres, ou seja, não é só preparar a mulher para ser dona de casa e mãe, é também a educação científica para as mulheres. Ela era abolicionista, republicana, feminista, e ela, nas suas obras, faz a denúncia de injustiças contra os escravos e os indígenas, e ela também seguia a linha do positivismo. Na vida pessoal dela tem algumas coisas assim, um tanto quanto tristes, né, gente? Porque, por exemplo, ela foi obrigada a casar aos 13 anos, e em poucos meses ela abandonou o marido, voltou para casa dos pais, porque ela não queria aquilo para ela, e daí já ficou assim, mal falada e tal, né? Aos 17 anos, em 1828, o mesmo ano que o pai dela morreu, ela começou um namoro com o Manuel Augusto de Faria Rocha, e com ele ela teve 2 filhos. Uma menina chamada Lívia Augusta, que nasceu em 1830, e um menino que morreu logo depois de nascer, que nasceu em 1831. Então, a Nísia escreveu um livro para Lívia, né, um livro de ficção em homenagem à filha, e depois desse ela escreveu muito mais livros relacionados à educação. Ao total ela tem 14 livros publicados. A Nísia morreu em 24 de abril de 1885 na França, e a cidade em que ela nasceu, que chamava Papari, hoje chama Nísia Floresta,
E desde 1948 eles colocaram o nome dela na cidade em que ela nasceu. Então aqui é um pouquinho, né, uma pinceladinha sobre a Anísia Floresta Brasileira Augusta, que tem esse pseudônimo que chama tanto atenção e que é considerada a primeira mulher feminista brasileira. Então a gente que procura tanto se informar sobre feministas, sobre mulheres escritoras, é bacana a gente prestar um pouquinho de atenção na Anísia e na obra dela, e até um pouquinho também na vida, porque se eu não me engano, eu li assim rapidinho, que quando ela começou esse namoro com o pai dos filhos dela, o ex-marido dela se achou assim, achou que estava sendo traído e foi atrás dela, tanto que ela teve que se mudar. Ela veio morar no Rio Grande do Sul por causa disso, depois foi morar em outros lugares, até que foi morar na França, onde ela faleceu. Então eu acho que são duas coisas muito legais de saber da Anísia, sobre a obra dela, que para ser tão antiga, né, gente, e um conteúdo tão moderno, e também sobre a vida dela. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a Anísia Floresta Brasileira Augusta. Desculpa repetir tanto, gente, mas eu adoro esse pseudônimo. Eu acho que o pseudônimo dela já é uma poesia. Anísia Floresta Brasileira Augusta. Achei que o Floresta, eu encontrei a informação de que Floresta Brasileira era o nome das terras em que a família dela morava. E eu falei pra vocês que o pai dela morreu ali naquele ano, né, no ano de 1828, mas na verdade ele foi morto. O pai dela era advogado e ele sempre estava assim defendendo a causa dos mais injustiçados, e por causa disso ele foi perseguido em várias cidades em que ele viveu. Ele foi perseguido pela elite e ele foi morto então nesse ano, né? Então a gente percebe que ela vem de uma família que se preocupa socialmente com as coisas e tal. Apesar de ser uma família que obrigou ela a casar com 13 anos, né? Também não dá pra salvar em tudo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre a Anísia. Espero que vocês estejam gostando desses meus vídeos, que eu tô tentando fazer um pouquinho mais curtinho para que vocês possam assistir até o final. Deixar um like. Gente, eu fico revoltadinha. Fico revoltadinha porque tem pouquinho like. Deixa like, gente, não custa nada, né? Tô aqui me dedicando, me esforçando. Deixa teu like, deixa um comentário se você já conhecia a Anísia, se vocês têm curiosidade para saber sobre ela. Lembra que eu vou deixar aqui na descrição aí embaixo o site do domínio público para vocês encontrarem esse livro, então, que eu sou muito curiosa sobre esse livro, né? Direito das Mulheres e Justiça dos Homens. Vou ler e vou fazer um vídeo para vocês aqui falando sobre esse livro, tá? Já vou deixar combinado aqui. Então curte, comenta o que vocês acharam de saber um pouquinho da vida da Anísia, se vocês já conheciam ela, que outras mulheres vocês conhecem aí mais ou menos da época dela, tá? A gente compartilha aí esse vídeo para mais mulheres conhecerem essa pessoa especial aí na nossa literatura, que foi a Dionísia, né? Então, um beijo para vocês e até mais ler.